Na aula de hoje da OAK a gente vai falar sobre timeline. Se você aprendeu inglês utilizando essa ferramenta, provavelmente você comete algum erro de impacto cultural de quando você utiliza uma das formas do futuro ou como você utiliza o passado. É importante que você tenha essa noção de timeline. Até é interessante que você tenha uma noção de o que é presente, passado e futuro, mas isso todo mundo já tem. Então eu queria falar para você, esquece timeline, faz de conta que isso daqui não existe. Vamos focar no seguinte, qual é a intenção passada por cada auxiliary verb, por cada modal verb, aonde aconteceu e por aí vai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você joga para o futuro a questão de I'm visiting my mom, a gente tem direto a noção de que isso é um futuro curto, é um futuro meio que não é no futuro longo, é no futuro perto. Isso, como é que a gente vai pensar nisso quando a gente está falando? Vamos pensar no processo de fala. Você vai falar a sua frase e aí você vai pensar, opa, peraí, eu vou falar agora sobre um futuro daqui 2 semanas só. Então eu vou utilizar o meu present continuous no futuro. Não é assim que funciona, a gente vai direto na minha intenção do que eu quero falar. Então essa adequação cultural da minha fala é muito mais importante do que uma timeline, que depois você vai ficar pensando naquilo e vai estar sempre aquela sensação de será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Então foquem sempre em eu vou prestar atenção em como as pessoas ao meu redor estão falando, em como isso impacta. E isso depende de treino e não de entender a questão de uma timeline. Entender isso daqui é super simples, mas todo mundo que está vendo esse vídeo já está cansado de saber. Entender não é fazer. Você não precisa entender a gramática perfeitamente e aí você já magicamente aprende a usar. Não é isso. Você precisa de treino e costume com aquilo. É uma memória automática que acontece, né? Você não para pensar se você está falando presente, passado ou futuro. Então essa é a dica de hoje. Toma muito cuidado para não ficar focando em timeline, focando em escrever regras, focando em memorizar uma regra que na realidade você nunca vai usar, nunca vai pegar e lembrar daquela regra que é 1 mais 2. Não é assim que funciona. Então vamos lá. De novo, quando alguém te falar sobre uma timeline, tenta entender primeiro a questão de isso daqui é utilizado com qual intenção. Então vamos passar aqui rapidinho pelas formas de futuro que a gente tem. A gente tem o present continuous no futuro, que ele é utilizado para planejamentos, para arrangements, né, que a gente fala. Se você planejou alguma coisa, você pode utilizar o present continuous no futuro. Ah, mas é perto o futuro, longe o futuro? Não importa. É uma frase curta que você vai utilizar. Quando você utiliza frases curtas? Você utiliza frase curta numa conversa rápida, né? Você não vai utilizar isso quando você está descrevendo uma coisa perfeitamente. Aí você utiliza outras ferramentas. A intenção do nosso going to, com o verbo to be, não esquece, o to be é mais a coisa primordial do going to, né? E a gente só pensa nele, esquece do to be, mas foquem be com o going to, e o be é a chave disso, tá? Então, quando eu utilizo ele, eu estou fazendo planejamentos, arrangements e também posso estar falando de uma previsão. Essa é a intenção por trás disso. Agora, quando é esse futuro, aí não importa. Não importa mesmo, é a intenção que você passa com isso. E o will? O will você pode utilizar para qualquer coisa no futuro, perto, longe, não importa essa questão de timeline. O importante é o will você pode utilizar para tudo, menos para planejamentos. Se você está querendo descrever que você planejou aquilo, que você fez um arrangement, aí você não vai utilizar o will, você vai ficar com os outros dois, o present continuous ou o nosso amigão, o be going to. Tá joia? Pessoal, como eu disse, a questão é você praticar regras. Se você está vendo esse vídeo, você já está cansado de ver regras aí no YouTube, isso não vai levar a lugar nenhum. Pega essa dica e começa a praticar.
Começa a escrever, eu não tenho com quem conversar. Escreve frases que você tira da sua cabeça. Descreve o seu dia, descreve o que você vai fazer amanhã, descreve o que você fez ontem, mas fique longe de querer decorar regras, porque você vai ter uma falsa sensação de segurança. E isso é muito problemático, porque quando você for falar, você vai congelar. E eu já vi isso demais acontecendo em todo esse tempo que eu tô dando aula de inglês. A pessoa chega, sabe tudo de gramática, e se você jogar uma prova de gramática na mão dela, ela tira 10, mas na hora de falar, a pessoa congela, a pessoa fica com medo e não consegue soltar a língua. Então, se você quer aprender a falar inglês, você precisa falar inglês. É simples assim. E se você precisa de alguém para treinar você, não tá achando jeito de fazer isso, ou que tá com aula 100% online agora, é uma conversação direta com o seu professor, não é EAD que você vai fazer exercícios sozinhos, é uma chamada, o seu professor com você, e você vai ser treinado durante 1 hora, todas as nossas aulas têm 1 hora, e assim você vai chegar no seu objetivo, tá joia? Qualquer coisa, pessoal, ou que tá aqui para vocês, deixa dúvida nos comentários, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!